Olá, sou o Marcos Lima e hoje vou te ensinar a fazer esse delicioso, saborosíssimo pão de abóbora com coco. Isso mesmo, este pão fica super macio, fofinho e de um sabor incrível. Então, sem demora, vou te ensinar o passo a passo dessa receita. Inicio a receita hidratando o fermento seco para pão. Eu tenho aqui 20 gramas de fermento seco, ok? 2 envelopinhas. Eu vou hidratar com leite. Então vou pegar o leite aqui, vou adicionar em média 5 colheres de sopa de leite, ok? Então você adiciona o leite aqui, mistura bem com o fermento, tá bom? E reserva. Assim você evita de ficar aqueles grãozinhos de fermento perdido lá no meio da massa depois quando o seu pão estiver pronto, ok? Misturou aqui, é reservar e vamos dar continuidade. Aqui, pessoal, eu tenho 600 gramas de abóbora cabotiã cozida. A foto está aqui em cima para vocês verem qual é a abóbora. Ok? Cozinhei simplesmente com água, não coloquei sal nem açúcar, nada, tá bom? Procura cozinhar ela de uma maneira que não fique muito encharcada, tá bom? Se precisar, depois você pode espremer um pouquinho para retirar o excesso de líquido. E aqui eu vou amassar essa abóbora. Tirei a casca da abóbora, amassei bem ela, tá bom? E agora adiciono 4 ovos e misturo bem. Agora adiciono o fermento hidratado. O importante de você hidratar esse fermento é que você vai evitar que fique aqueles grãozinhos de fermento lá perdido no meio da massa. Então façam da maneira que estou te explicando certinho, ok? Então sempre vai colocando os ingredientes e misturando bem a massa para ficar num ponto ideal, bonito e saboroso o seu pão de abóbora com coco. Aqui, pessoal, já misturei bem, vou adicionar açúcar, 1 xícara de chá de açúcar, eu usei o refinado, pode ser o cristal também, ok? Então mistura bem, você já vai percebendo a cor que vai ficando a nossa massa de pão, gente. Olha, vale muito a pena, esse pão ele surpreende as pessoas porque fica bem saboroso. E vamos também adicionar aqui a nossa massa, meia xícara de chá de óleo, 120 ml de óleo. E também vou adicionar 1 colher de sopa de manteiga ou margarina. Eu uso essas duas gorduras porque eu acho que aqui vai trazer também um pouco de maciez, também ajuda no sabor e na textura do nosso pão, tá bom? Então faça desse jeitinho, 1 colher de sopa de margarina e vou misturar aqui bem para começarmos a adicionar a farinha de trigo. Pessoal, vamos começar a colocar a farinha de trigo. Estou peneirando aqui a farinha de trigo. Eu tenho um pacote de 1 kg de farinha. Eu vou colocando sempre aos poucos. Aqui eu coloquei em média de 500 gramas de farinha, ok? E vou adicionando a farinha até dar o ponto, tá? Eu também já vou aproveitar, vou colocar aqui o sal. Olha como está a nossa massa. Vou colocar 1 colher de sobremesa de sal, tá bom? É aquela que é um pouquinho maior que a de chá. Misturo o sal aqui, vou colocando mais farinha e também vou adicionar nesse processo 50 gramas de coco ralado. Eu estou usando aquele coco em flocos que eu acho que fica mais interessante aqui o nosso pão, tá bom? Vocês não vão se arrepender de fazer esse pão, pessoal. É um pão incrivelmente saboroso, delicioso e que tem essa corzinha que chama muito a atenção das pessoas. Tá bom? Ó, então a minha massa aqui, ó, eu já não consigo mais mexer ela dentro da minha bacia. Vou transferir aqui para a mesa, tá bom? E vou colocando farinha até acertar o ponto. Eu vou passar aqui para vocês a quantidade de farinha que eu utilizei, ok? Pessoal, acabei de dar o ponto aqui na massa, usei 850 gramas de farinha de trigo. Lembrando que pode variar a quantidade de farinha dependendo aí da umidade da abóbora e do tamanho dos ovos. Pode ser que você vai precisar de mais farinha, tá bom? Então coloca a massa para descansar. Eu deixei descansando aqui, ó, uns 30 minutinhos, olha como ela ficou bonita. Ok? Agora eu vou polvilhar farinha de trigo aqui na mesa. Coloco a massa
e vou começar a moldar aqui os pães. Lembrando que os pães você pode moldar da forma que você quiser, o tamanho que você deseja, tá bom? Então a massa tá bem maleável, gostosa de trabalhar. Eu vou abrir aqui com esse rolo de macarrão. Se não tiver, usa uma garrafa, aí você pode improvisar, ok? Lembra sempre de ir virando a massa, tá? Você abrir um pouco da massa, vira ela para não grudar na sua mesa, ok? E aqui eu vou sempre começo enrolar a massa pelo lado maior que eu deixo e vou dando uma esticadinha dessa maneira e apertando a massa para dentro. Aqui já tenho o pão e vou moldar o restante dos pães. Eu untei a forma, tá, pessoal, para colocar os pães. Pessoal, eu moldei os pães, tá bom? Cobri com plástico, coloquei esse pano e para antecipar o crescimento dele, o que eu fiz? Fui lá, liguei o meu forno nos 250 graus por uns 10 minutos, tá bom? Desliguei o forno e levei os pães dessa maneira que vocês estão vendo aqui, tá bom? Coberto com plástico, com um pano e deixei lá dentro. O tempo de crescimento vai variar, tá bom? O meu ficou em torno de 1h30 crescendo, tá? Então pode ser que vai menos tempo ou mais tempo. Para você saber certo é dobrar de tamanho os seus pães, tá? Então aqui olha como que eles já ficaram bonitos. E agora eu vou levar ao forno pré-aquecido, 180 graus, e vou deixar em torno de 45 minutos até chegar o momento de aplicar a calda, que vocês vão ver aí em seguida. Eles estão assando, aqui eu vou preparar a calda. Coloquei meia xícara de leite nessa vasilha, uma xícara de chá de açúcar e 50 gramas de coco ralado em flocos, que eu acho que fica mais bonito, né, mais interessante aqui na nossa receita. Eu vou misturar esses 3 ingredientes. Eu já gosto de fazer antes, já para deixar esse coco aqui hidratando, dando sabor aqui ao leite, a essa caldinha, essa cobertura que vamos aplicar no pão quente. O meu ficou 45 minutos, percebi que o pão já está assado, dourando, tá? Então você presta atenção nisso, deixa o forno ligado, retira os pães, aplica a calda e volta por mais 5 minutos no forno, até você perceber que começa a dourar o coco. Pessoal, ó, deixei lá uns 5 minutinhos, é só você observar que o coco começa a dar uma douradinha, você já retira, não deixa dourar muito não, tá? Então agora eu vou já cortar os pães para vocês verem. Lembrando que eu passei uma faquinha nas laterais para soltar o pão, que sai mais fácil. Olha que pão fofo, maravilhoso que você vai produzir na sua casa. Eu espero que você tenha gostado. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e te espero no meu próximo vídeo. Faça essa delícia e manda foto para mim lá no meu Instagram, canal Marcos Lima. Tchau, tchau!